Então, oitavo ano, a nossa apostila nova, alguns capítulos vocês vão achar interessante, que nós já trabalhamos anteriormente com eles, e agora está expondo de novo essas mesmas questões. No capítulo de número 11, ele vai trabalhar equações e sistema de equações. No caso, equações de primeiro grau e a solução de sistemas. Ou seja, são situações em que nós já visualizamos, nós já até fizemos exercícios nos capítulos anteriores e agora volta de novo. Ok? Quando se trata de uma equação, que a definição matemática fala de uma equação? Equação é uma igualdade entre dois membros. Igualdade entre dois membros. O primeiro membro igual ao segundo membro. E a finalidade dela é o quê? Você determinar o valor de uma certa incógnita, de uma certa letra. Essa é a finalidade geral de uma equação. Determinarmos o valor que satisfaz uma igualdade. Lembrando que existem alguns critérios que nós vimos anteriormente que determinam uma equação. Um deles, o valor que você acha para a incógnita, no caso da letra, ele é chamado de raiz da equação. Raiz se torna a solução da equação, que vai tornar a tua sentença verdadeira. Então, são fatores que são, vou dizer até você, até interessantes, porque não estão em condição de determinarmos isso. Então, quando se fala em equação, é a igualdade entre duas razões. Ok? Outra coisa, existem também as chamadas equações fracionárias. Nós vimos no início do capítulo anterior. E o que são, no capítulo 9 e 8, se não me engano? O que são equações fracionárias? São equações que possuem letras no seu denominador. E o que nós vimos com relação a isso? Quando existe uma letra no denominador, existe uma chamada restrição com relação a essas equações. Qual é a restrição da minha equação? Nunca o seu denominador nunca poderá ser igual a zero. Porque se o seu denominador for igual a zero, a sua equação não vai existir. Não vai ter resposta, ela vai ser impossível. Pois não existe divisão por zero. Então, são alguns princípios que vão trabalhar conosco nesse momento agora. É você retornar um pouco, para começar a dimensionar o trabalho com uma equação e com um sistema de equação, que nós já trabalhamos em algumas questões de geometria com ele. Ele retorna agora com mais cautela, com mais ênfase, para que você comece a relembrar tudo de novo. Para quê? São situações matemáticas que são muito comuns, não só no oitavo, como no nono ano e todo o seu ensino médio. Ok? Agora, vamos lá olhar a nossa apostila. Então, na sua apostila, na página 6, ela começa com algumas questõezinhas bem simples. A questão de número 1 fala o quê? Marque X nas sentenças que representam uma equação. Então, primeira questão fala, marque X nas sentenças que representam uma equação. Olhem a letra A. Letra A tem 5 mais 3 igual a 8. É uma equação? Não. Equação é
a igualdade entre dois membros que possuem uma ou mais incógnitas, umas ou mais letras. E aí não tem letra nenhuma. Aí nós chamamos até de sentença fechada. Tem uma igualdade só de números. Sentença fechada. Não é uma equação. A equação na matemática recebe o nome de sentença aberta. Mas por que aberta? Porque eu vou ter que descobrir o valor de uma letra que satisfaz a minha igualdade. Então, letra A não é. Letra B. 5 mais 3 igual a x. É uma equação. Que além de ter uma incógnita, tem uma igualdade. Letra C. 3x ao quadrado menos 5 igual a 2y. É uma equação? Sim, com duas incógnitas, mas é uma equação. Igualdade entre dois membros e tem incógnitas. É uma equação. Letra D. X mais 3 ao quadrado sobre 4. Não é uma equação. Por que não é? Tem incógnita? Tem. Mas não é uma igualdade. E para ser uma equação, tem que haver uma igualdade. Então, letra D não é uma equação. E a letra E, 1 sobre x mais 1 sobre y igual a 2. É uma equação. É uma igualdade fracionária, mas é uma igualdade que tem dois membros e duas incógnitas. Então, é uma equação. Então, vamos lembrar, para ser equação, é a igualdade entre dois membros onde aparecem uma ou mais incógnitas, que nós chamamos na matemática de sentenças abertas. Então, primeira questão, equações são letras B, C e E. Segunda questão, ele fala o quê? Associe cada equação a seguir com o seu conjunto universo adequado. Aí eu te pergunto, o que é o conjunto universo? O conjunto universo é o conjunto das possíveis soluções que uma equação pode ter. Então, conjunto universo é o conjunto das possíveis soluções que uma equação pode ter. E, geralmente, no conjunto universo, nós vimos anteriormente lá, vai haver apenas algumas restrições. Por exemplo, quando a sua equação ela é fracionária, quando existir letra no seu denominador, o que fazer? O denominador tem que ser diferente de zero. E nós acharíamos um valor numérico. Então, aquele valor numérico nunca poderá fazer parte da nossa equação. Um exemplo. Olha bem um exemplo interessante. 1 sobre x, quer dizer, 1 dividido por x é igual a 5. Olha bem, 1 dividido por x é igual a 5. Será que x ali vai poder assumir qualquer valor numérico? Será? Por exemplo, se eu te dizer o seguinte, eu acho que x é igual a 0. 1 dividido por 0. Não existe divisão por 0. Então, isso é impossível. Ou seja, então, no caso de x, ele vai poder assumir qualquer valor, exceto um número 0. Pode ser 1 menos 1, 5 menos 5, 10 menos 10, só não pode ser 0. Porque se ele for 0, a nossa equação não irá existir. Isso aconteceu no nosso caso, no capítulo de número 8. Tá? Então, reparem bem. Na letra A, tem a seguinte equação para você. X mais 5 menos 3x igual a 9. Qual é o possível valor de x? Qualquer um. Qualquer valor que eu encontre, para mim, vai satisfazer minha equação.
que não tem fração nenhuma, ou seja, ela não tem restrição nenhuma. Então, a letra A, o universo dela são os números reais. E o que são números reais? Qualquer número que você atualmente imagine na matemática. Esses são os números reais. Então, a equação A, o universo dela, quer dizer, são reais, são as possíveis soluções que ela poderá ter. Letra B. Nossa equação qual é? 2 sobre x igual a 25. Será que x pode assumir qualquer valor? Reparem que ele é uma fração. Não. O meu denominador tem que ser diferente de zero. Ou seja, x tem que ser diferente de zero. X pode assumir qualquer valor. Qualquer valor. Exceto o número zero. Então, no caso, o meu universo aí é reais menos o zero. O que é menos o zero? Quer dizer que ele pode ser qualquer valor numérico, com exceção do número zero. Menos zero quer dizer o quê? É uma exceção. O zero não vai entrar, não pode entrar na minha resposta. Letra C. Nossa equação é 16 sobre x menos 1 é igual a 30 sobre x mais 1. Reparem que existe uma igualdade entre equações fracionárias, em que os denominadores são diferentes. Então, qual é a nossa restrição no caso? O nosso denominador tem que ser diferente de zero. Então, x menos 1 diferente de zero e x mais 1 diferente de zero. Se eu tentar resolver, uma ficaria x diferente de 1 positivo e outra x diferente de 1 negativo. Ou seja, o x positivo vai zerar o primeiro membro e o x negativo vai zerar o segundo membro. Então, nunca essa minha equação C, x pode ser um negativo nem um positivo. Que se isso acontecer, a nossa equação não vai possuir, não vai ter nenhuma resposta. Então, qual seria então o nosso possível universo? O universo, então, seria os reais menos, quer dizer, com exceção do número menos 1 e 1. Que são números que não satisfazem a nossa equação. E, último aí, a letra D, que a equação era, essa letra D, ela é muito interessante, se você quiser marcar ela, a letra D, marque a letra D, que é interessante para mim. Ela fala o seguinte: x sobre x ao quadrado menos 9 igual a 1/3. É uma equação fracionária de novo. Sendo que o denominador de uma equação é x ao quadrado menos 9. X quadrado menos 9, ele pode ser fatorado. Ele pode ser fatorado. E quando você fatora x quadrado menos 9, que nome tem essa fatoração? Diferença entre dois quadrados. Como é que você resolve essa fatoração? Tira-se a raiz do primeiro e segundo termo. Raiz de x ao quadrado, x. Raiz de 9, 3. Então, quando você resolve essa fatoração na letra D, ficaria então o quê? X mais 3 vezes x menos 3. Observe que eu criei um produto entre dois parênteses que podem possuir incógnitas. E eu sei que nunca uma incógnita pode ter um valor que zere o meu denominador. Ou seja, o meu denominador tem que ser diferente de zero. Então, o que fazer então nesse caso? X mais 3 diferente de zero e x
menos 3 diferente de zero. Ou seja, x ficaria diferente de menos 3 e x diferente de mais 3. Então, mais 3 e menos 3 são dois números que, quando trocados na minha equação, iriam zerar o meu denominador. E que nós sabemos que nunca uma fração pode possuir ou deve possuir denominador igual a zero. Nunca. Então, esses dois valores, mais 3 e menos 3, eles são excluídos da minha solução. Então, qual deve ser, então, o universo para essa minha equação? O universo da equação D são os números reais, convencionalmente, menos, quer dizer, com exceção do número menos 3 e 3. Quer dizer, x pode assumir qualquer valor que você imagine. Só não pode ser menos 3 e mais 3. Então, a sequência correta de valores de resposta ficaria o quê? Em termos de universo. B, D, C e A. Esses são os possíveis valores do nosso universo, da nossa equação. Ok? Aí ele continua. A questão de número 3 agora. Fala o seguinte. Determine o conjunto universo das seguintes equações a seguir. Então, semelhante ao número 2. Só para que você agora escreva qual é o universo. Então, a equação A é 7 sobre x mais 4 igual a menos 12. Reparem que ela é uma equação fracionária. E qual é a minha restrição nesse caso? O nosso denominador tem que ser diferente de zero. Então, no caso, x mais 4, diferente de zero. Passando 4 para o segundo membro, x tem que ser diferente de menos 4. Ou seja, x pode assumir qualquer valor, só não pode ser menos 4. Então, aí, no caso, o universo são os reais, é quase tudo que você imagine, menos, quer dizer, com exceção do número menos 4, que é o valor numérico que vai zerar o nosso denominador. E nós sabemos que em uma fração não se pode ter denominador igual a zero. Então, U igual a R menos, entre chaves, menos 4. Esse foi o universo da 3, letra A. Agora, 3, letra B. Nossas equações fracionárias eram x sobre x menos 3 mais 5 sobre x mais 3 igual a 12. Reparem que nós temos dois denominadores que são diferentes, mas tem incógnita neles. Então, sabemos que essas incógnitas nunca poderão ter valores que vão zerar o nosso denominador. Então, o que fazer nesse caso? Fazer o denominador diferente de zero. Ou seja, como são dois denominadores, os dois têm que ser diferentes de zero. Quer dizer, então, x menos 3 diferente de zero. Mudando o 3 de lugar, x diferente de 3. E x mais 3 diferente de zero. Mudando mais 3 de lugar, x diferente de menos 3. Ou seja, se é diferente, quer dizer que x não pode ser. Então, no nosso caso, então, na letra B, o universo pode ser os números reais, qualquer número positivo ou negativo que você imagine, fracionário ou não, só não pode ser menos 3 e 3, que são dois números que tornariam a nossa fração impossível de se resolver.
Então, são as chamadas restrições. Então, no caso, o universo são os reais menos 3 e 3. Vinícius, não entendi sua pergunta. Dá para você fazer de novo? Eu não entendi. Uma equação só pode ser cancelado números opostos. O que são números opostos? São números que têm, eles são iguais com sinais diferentes, são opostos a isso. Quando você fala números equivalentes, o termo equivalente da matemática simboliza iguais. Aí não pode cancelar. São iguais. Quando falam iguais, é inclusive nos sinais. Isso. Só simétricos, tá? Aí não podemos cancelar, tá bom? Se eles forem simétricos ou opostos, tranquilo. Se não forem, não podem ser cancelados. Número e letra, tá? Os dois.